A IA veio aí e veio com tudo, né, pessoal? Quando a gente pensa em inteligência artificial aplicada aos negócios, geralmente a imagem que se forma é otimista e futurista. A gente fala em automação, eficiência, personalização dos serviços e decisões mais rápidas e precisas. No entanto, essa corrida para adotar a IA em tudo, muitas vezes a gente acaba negligenciando uma pergunta essencial. O que a inteligência artificial não pode fazer e onde estão os seus limites? Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Agnes e você está no Olha Só Que Papo. Por aqui falamos sobre empreendedorismo, trabalho e educação. E se você chegou até esse vídeo, já deixa o seu like e comente alguma coisa para ajudar o meu conteúdo a chegar em mais gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos para a pauta de hoje. Nesse vídeo, vamos explorar os principais pontos em que a inteligência artificial ainda depende e muito do elemento humano. Porque por trás de cada algoritmo ainda existe a necessidade de julgamento, responsabilidade e sensibilidade. Vamos começar pelo mais óbvio, mas também o mais negligenciado. A IA não tem empatia, gente. Ela não entende contextos emocionais, não toma decisões com base em valores morais e não sente. Isso significa que em setores como atendimento ao cliente, recursos humanos, liderança de equipe ou relações comerciais, ela pode até apoiar, mas jamais substituir o contato humano genuíno. Segundo a pesquisadora Kate Crawford, autora do livro Atlas of AI, de 2021, a inteligência artificial é profundamente limitada quando se trata de compreender as complexidades das relações humanas. Ela escreve que a IA não é inteligente no sentido humano do termo. Ela é uma extensão matemática de padrões, não de empatia ou de consciência. Um bom exemplo é o fracasso de diversos chatbots que, ao tentarem lidar com situações emocionais complexas de clientes, acabam criando um caos. Empresas como a Amazon e o Facebook já enfrentaram críticas severas por automatizarem os atendimentos que exigiam empatia, especialmente em casos de luto, trauma ou denúncias sensíveis. Implementar a IA sem uma estratégia clara é como instalar turbinas em um barco à deriva. Pode ser bonito, mas não leva a lugar nenhum. A IA é uma ferramenta, não uma solução completa. De acordo com uma pesquisa do MIT Sloan Management Review, é o inglês que eu tenho, que é uma entidade de pesquisa, em parceria com a Boston Consult Group, em 2022, apenas 11% das empresas que investem em IA afirmam obter o retorno financeiro significativo. O motivo? Falta de integração entre a estratégia da empresa e a aplicação prática da tecnologia. Ou seja, a IA não substitui a necessidade de planejamento estratégico, liderança capacitada e cultura organizacional orientada para resultados. Uma empresa desorganizada, sem metas claras ou gestão eficaz, continuará com os mesmos problemas, agora apenas mais automatizados. Mesmo com algoritmos sofisticados, a IA ainda é incapaz de compreender contextos socioculturais que são mais complexos. Ela aprende com dados, mas esses dados vêm de pessoas, de ambientes específicos, de histórias que são carregadas de subjetividade. A falha de reconhecimento facial em pessoas negras, por exemplo, não é um erro técnico qualquer, é um reflexo de dados que são enviesados e de uma ausência de diversidade no treinamento dos algoritmos. O caso da IA da Amazon, que discriminava candidatas mulheres em processos seletivos por ter sido treinada com dados históricos baseados em homens, é outro exemplo de como o contexto importa e a IA ignora. Empresas que operam em ambientes multiculturais precisam ir além dos dados e considerar as nuances humanas. E isso, pelo menos por enquanto, continua sendo um território exclusivamente humano. O mundo dos negócios é repleto de incertezas. Flutuações econômicas, mudanças regulatórias, crises sanitárias, conflitos geopolíticos e por aí vai. A IA pode ajudar a prever padrões, mas ela não prevê rupturas inesperadas. O colapso do Banco do Vale do Silício em 2023 mostrou isso. Apesar dos modelos de risco financeiro estarem entre os mais avançados do mercado, o banco não previu o impacto real da perda de confiança do mercado em um curtíssimo espaço de tempo. Um risco reputacional, emocional e humano que não cabe em nenhuma planilha. A gestão de risco exige interpretação contextual, intuição de mercado e experiência prática, áreas onde a IA ainda falha
muito. A IA pode até ajudar a identificar padrões suspeitos ou violações de compliance, mas a responsabilidade ética permanece com as pessoas. O uso do IA em decisões judiciais nos Estados Unidos, como no software Compass, que indicava apenas com base no perfil de reincidência, mostrou racialmente enviesado. A empresa responsável se negava a divulgar os critérios usados, alegando segredo comercial. E o resultado disso foi um sistema automatizado que aprofundava desigualdades. Governança ética não pode ser terceirizada para algoritmos. O uso ético da IA exige vigilância, transparência e supervisão humana constante. No caso sobre bots que executam processos automatizados numa grande corporação, a discussão não vai ser técnica, mas jurídica e ética. De quem é a responsabilidade legal pelo erro de um robô? A resposta ainda é humana. A IA não gera vantagem competitiva sustentável sozinha. Nós vivemos numa era em que tecnologias se tornam commodities em questão de meses. O que era inovador ontem, hoje já está disponível como serviço na nuvem. Plataformas como o Google Cloud, AWS e Azure oferecem ferramentas de IA prontas para uso, o que significa que a barreira entre entrada para a tecnologia caiu, e caiu muito. O diferencial, portanto, não está na tecnologia em si, mas na forma como ela é usada. O verdadeiro valor competitivo está na integração entre a IA, a visão estratégica, o modelo de negócios e a experiência do cliente. Empresas como a Netflix, por exemplo, usam IA para personalização do conteúdo, mas o que realmente fideliza seus usuários é a interface, a produção original e o posicionamento da marca. A IA é uma peça, não o jogo inteiro. E outra, a IA não funciona isoladamente. A IA ela não entrega resultados por conta própria. É preciso haver integração com processos, treinamento de equipes, revisão de cultura organizacional e adaptação contínua. Em outras palavras, a IA precisa estar conectada ao ecossistema real da empresa. Segundo um relatório da McKinsey de 2023, os projetos de IA mais bem-sucedidos são aqueles que envolvem equipes multidisciplinares, forte apoio da liderança e investimentos em capacitação humana. Ou seja, sem pessoas bem preparadas para usar a tecnologia, elas tornam um peso e não uma solução. Resumindo, galera, a inteligência artificial pode muito, mas não pode tudo. Ela é uma aliada poderosa sim, mas apenas quando usada com responsabilidade, dentro de estratégias humanas bem formuladas e com consciência das suas limitações. Empresas que ignoram isso correm o risco de investir pesado em tecnologia, esperando milagres e colhendo frustrações. Já aquelas que reconhecem o papel da IA como parte e não como solução, têm mais chances de crescer de forma sustentável, ética e inovadora. Porque no final das contas, por trás de cada decisão inteligente, ainda deve haver uma consciência humana. E isso nenhuma IA pode substituir. E você, empreendedor, costuma usar o IA no quê? Conta aqui pra mim nos comentários. Obrigada pra você que chegou até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e hypar o vídeo pra me ajudar a criar cada vez mais e melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.